Ok? Gravando? Gravado, irmão. Bom, usando sua mente para transformar atitudes em resultados. Primeiramente, eu queria trabalhar um tópico com vocês que ele se encontra nessa próxima tela, autorresponsabilidade. Quando nós entramos nesse mercado, nessa indústria, nós identificamos que o negócio é nosso. Temos que ser grato às pessoas que nos convidaram para esse negócio, mas o sucesso e o fracasso dentro desse negócio pertence a cada conceito que eu pude encontrar de autorresponsabilidade foi o conceito de Paulo Vieira, né, que trabalha muito bem essa questão da autorresponsabilidade. Então, o que seria, na visão de Paulo Vieira, a questão da autorresponsabilidade? Ela está associada à nossa capacidade de responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, seja ela positiva ou negativa, influenciando diretamente ou indiretamente as nossas ações. Então, se você hoje está dentro desse negócio e não está tendo resultado, e aí eu tomo a responsabilidade para mim com relação ao meu negócio. Eu confesso para vocês que nos últimos 60 dias eu não dei a minha carga máxima, aquilo que eu poderia ter dado para ter melhorado o meu resultado. Algumas situações nos atrapalharam de verdade, realmente, essa questão do confinamento, aí de você estar impossibilitado. Mas o que eu percebo? Que isso foram desculpas que nós demos para nós mesmos para não avançarmos. Porque no mesmo período em que algumas pessoas tiveram dificuldades para prospectar, para mostrar plano, outras pessoas avançaram de nível, bateram graduações. Eu fiquei surpreso aí com a quantidade de diamantes, de safiras daqui do Eduardo Meno que surgiram, e no Brasil também tiveram pessoas que tiveram resultados. Então, se nós não estamos tendo o resultado que nós estamos querendo, a responsabilidade é inteira nossa, a culpa é nossa. Então, nós somos responsáveis. E se você tiver dúvida ao longo aí da nossa apresentação, você depois vai anotando aí que a gente vai respondendo, só para deixar bem claro. Segundo a Newton, né, uma das leis de Newton, toda ação gera o quê? Uma reação. Então, se você não está fazendo nada, nada vai acontecer. Se você está tendo o resultado que você gostaria de ter, a culpa é sua. São as tuas ações, são as tuas atitudes. Então, você vai ter que melhorar as tuas atitudes para poder ter um resultado melhor. E aí vem o Einstein, que diz também que quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é uma insanidade. Então, isso eu entendi muito cedo quando eu comecei a desenvolver essa indústria, e para que eu tivesse resultados diferentes, eu precisava ter atitudes diferentes. Então, não basta simplesmente você fazer as mesmas coisas sempre e querer ter resultado diferente. Isso ele considera como insanidade, loucura. Então, quais eram as nossas ações que nós fizemos no início do nosso negócio? Eu lembro muito bem, e eu conversando com o Jorge, outro dia conversando com o Eduardo, a gente depois vai poder bater um papo sobre isso, das ações que nós tínhamos. Eu me espelhava muito em Eduardo. Eu via as fotos, eu via as postagens dele nos grupos, ele um dia numa cidade, aí outro dia numa outra, e eu dizia assim, cara, eu tenho vontade de fazer isso. Só que eu não tinha o resultado que eu gostaria de ter. E aí foi quando eu comecei, ele começou a me orientar, me dizer, mostrar, abrir, aparecer algumas pessoas, eu comecei a me movimentar, a viajar de cidade em cidade, e eu achava muito bacana isso, você está numa equipe hoje, amanhã você está com outra, está numa outra, e isso realmente criou um movimento dentro da gente, criou um movimento dentro da equipe, e os resultados começaram a vir. Então, se você quer ter resultados, você precisa também começar a se movimentar, começar a fazer coisas diferentes. Então, como é que você pode reagir diante de situações difíceis? O que você tem feito hoje para melhorar seu resultado? Tem se acovardado? Tem se colocado culpa no vírus? E como é que pessoas que estão em mesmas situações parecidas ou até piores do que as nossas
estão tendo resultado, porque eles estão fazendo algo que nós não estamos fazendo. A pergunta que eu te faço é: quem ou o que tem influenciado as tuas atitudes? É verdade que nós somos a média das 6 pessoas com quem nós convivemos. Ultimamente, eu tenho convivido com meus 2 filhos e minha esposa, mas isso não conta, porque é uma situação à par, uma situação isolada. Mas é uma família só. Mas nós precisamos realmente estar com pessoas positivas. Até porque a energia que emana de pessoas positivas, ela gera uma vibração um pouco menor. É por isso que quando você se depara com alguém negativo, mesmo não estando muito próximo de você, você sente aquela carga, porque a energia negativa, ela reverbera, ela consegue ir mais adiante. Então, o que tem te influenciado? Você tem estado com pessoas positivas ou com pessoas negativas? As pessoas que vocês têm conversado, as pessoas com quem vocês têm se relacionado nas redes sociais, que nós temos escutado na televisão. Gente, de verdade, eu gosto muito de notícias. Durante um tempo, eu assisti muito jornal e depois eu assisti. E no início dessa pandemia, eu assistia muito jornal. Mas chegou um momento de que as informações eram tão negativas, tão deprimentes, que eu comecei a parar de assistir. E depois só parar de assistir, eu comecei a melhorar até realmente a minha autoestima, que andava muito para baixo. Então, o que você tem feito para melhorar seus resultados? O que tem influenciado? Toda atitude que você faz vai ter uma consequência. E aí a gente não pode esquecer a lei da semeadura, que é bíblico. Se você acredita ou não nas escrituras sagradas, mas lá diz que nós precisamos semear para que nós podemos colher. E não tem como nós colhermos se nós não semearmos. Nós podemos até colher escassez se você não semeia. Mas se você semeia, se você planta manga, você não vai colher laranja, você vai colher manga. Se você planta uva, você vai colher uva. Então, você precisa entender que aquilo que você faz hoje vai trazer resultados para você no futuro. Então, olha só, você pode mudar a sua história para melhor. Caso faça a opção por dominar suas emoções ruins, ou pode arruinar sua vida. Se optar por dar vazão a sentimentos que sempre se resultam em atitude destrutiva. O que é que nós temos visto? O que é que eu andava fazendo? Eu andava só vendo notícias negativas. Eu andava buscando informações que não agregavam muitos conhecimentos ao meu negócio. E isso me fez realmente a parar. Quase durante 60 dias, eu fiquei meio que deixando de fazer as atividades geradoras de renda do meu negócio para ficar dando ouvido às redes sociais, para ficar postando mensagens em WhatsApp, coisas que não agregavam muito valor. Então, se você realmente dominar as suas emoções ruins, você pode realmente melhorar as atividades que destruem, que tornam o teu negócio de uma forma destrutiva. E aí, eu comecei a ler, comecei a buscar informação, e ontem chegou um livro para minha filha, do Pablo Marçal, e essa frase é dele. E eu decidi pegar essa frase e transcrever para essa apresentação de hoje, porque realmente ela mexeu muito comigo. Por quê? Porque são atitudes muito simples que nós precisamos fazer todos os dias para ter resultados extraordinários. Não adianta você querer começar a fazer o teu negócio só quando você estiver ganhando dinheiro. Se você não começar a fazer coisas básicas, coisas simples todos os dias, você não vai conseguir ter o resultado que você gostaria de ter. Então, é necessário que você possa fazer todos os dias atividades simples. O que seriam as atividades simples? Gente, tem coisa mais simples do que você fazer uma lista de convidados? Não tem. E por que você realmente não consegue ter resultado? Porque você deixou de fazer a lista. Você pode até ter a lista, mas você deixou de convidar. Ah, Ideal, mas eu não estou podendo fazer a apresentação, não estou podendo ir. Tem as redes sociais, tem os canais de comunicação que você pode estar fazendo a apresentação. Ontem mesmo, uma da online minha das Chapadinhas, não sei se ela está aí, a Solani,
ela fechou um kit, se não me engano foi um kit top ou plus, pela conversa através das redes sociais. Uma coisa muito simples que ela achou que era um bicho de cabeça, foi lá, fez e deu certo. Então, são essas atitudes simples que nós precisamos fazer todos os dias para que a gente possa realmente melhorar os nossos resultados. Dificuldade nós vamos ter. Agora, se nós apegarmos a essas dificuldades, né, nós vamos nos atrapalhar. Então, o que nós precisamos entender? Que essas situações adversas, elas vão passar, elas não vão ser permanentes. Essa situação que nós estamos passando hoje, alguns países já superaram. Porém, se nós tivermos as atitudes corretas, no momento certo, nós vamos ser realmente beneficiados. Se não está dando para a gente sair para vender, mas nós temos uma loja online, nós precisamos fazer o quê? Usar a oportunidade que nós temos através das lojas online e promover o nosso negócio, promover vendas. Temos aí semanalmente atividades no nosso negócio que a gente precisa só conectar as pessoas. Ainda há pouco nós falamos do treinamento do IROC, que agora já vai ser um treinamento já quase que internacional. Então, você não precisa dominar o assunto. Tem ele que é especialista. Você pode pegar uma pessoa, conectar a live e a pessoa entender um pouco sobre os nossos produtos e tirar aí grandes conhecimentos. Então, você precisa entender e mudar as suas atitudes para melhorar os seus resultados. Então, que atitudes que você tem feito numa perspectiva de melhorar de vida? Você conhece alguma pessoa que, independentemente da circunstância que ela está passando, essa pessoa, aparentemente, ela mostra felicidade? Eu conheço um parceiro meu que ele não tem tempo ruim para ele. Eu nunca vi o cara chorando, eu nunca vi o cara reclamando, eu nunca vi o cara de semblante caído. Jorge Nascimento, talvez ele esteja aí, é um cara que não tem problema? Tem, como eu tenho, como por outras pessoas, mas ele não se deixa levar pelo problema. Então, a grande desvantagem de algumas pessoas é porque essas pessoas, elas se apegam tanto no problema, começam se lamentando, começam murmurando com as coisas que acontecem e param de focar na solução. Se a gente começar a pensar na dificuldade, nos problemas que nós vamos encontrar, nós vamos deixar de ver o resultado, que é justamente para onde nós precisamos levar, para onde nós precisamos caminhar, justamente na busca de soluções. Nós temos que ser especialistas em solucionar problemas. Quando nós tivermos essa capacidade de resolver problemas, nós com certeza iremos avançar. Então, independentemente das circunstâncias que você está passando, você tem que parar de murmurar, você tem que parar de ficar lamentando e buscar realmente soluções. Por quê? Porque nós temos que ser gratos, não é por todas as circunstâncias, mas é em todas as circunstâncias. Se esse momento agora não está favorável para desenvolver o nosso negócio, mas mesmo assim nós precisamos ser gratos e não esperar a coisa mudar para poder agradecer. Então, nós precisamos, independentemente da circunstância, ser grato. Isso é um princípio bíblico, porque a gratidão te traz um retorno positivo. Muitos pensam assim: se a minha situação fosse diferente, eu teria atitudes diferentes. Olha só, esse aqui, ele quer primeiro ter para depois fazer. E não vai acontecer. Nós precisamos primeiro fazer para depois ter o resultado. O resultado é consequência das nossas atitudes. Então, se você não está fazendo nada, consequentemente também você não vai ter resultado nenhum. Então, se você quer melhorar as suas atitudes, os seus resultados, você também tem que melhorar as suas atitudes. Porém, nem sempre você está disposto a melhorar as atitudes para conquistar o resultado que você gostaria de ter. Então, não espera, né, as coisas melhorarem. Se está difícil, vai lá e faz. Se não deu certo, você aprendeu. Mas não espera que a coisa melhore para que você possa ir lá fazer. Se a pessoa irá mudar ou não, a responsabilidade é de cada uma. Nós vamos progredir fazendo a nossa parte. É o que eu identifiquei. E se a minha linha ascendente está fazendo,
e eu não tendo resultado, o problema não está na minha linha ascendente, o problema está em mim. Então, eu realmente aqui preciso assumir a responsabilidade de fazer. E se ninguém da minha equipe quer fazer, o problema é de quem não faz. Eu quero fazer. Eu conversava semana passada com o Jorge Nascimento, ele disse assim, Dael, nesse momento agora, não tem muito o que fazer. A gente precisa sobreviver. E aí nós compartilhamos a questão da situação que quem já viajou de avião, naquelas normas, as orientações, primeiramente, o que você faz se for preciso aquelas máscaras caírem de descompensação? Você primeiro coloca a máscara em você, para que depois você passe a colocar a máscara numa criança ou num adulto, alguém que esteja precisando. Então, nesse momento agora, o importante é você. Se alguém da tua equipe desistiu ou parou, e você for dar ouvido para ela, você também vai parar. Então, você precisa continuar fazendo a sua parte, fazendo aquilo que você sabe fazer, aquilo que você realmente aprendeu a fazer. Porém, existem alguns fatores importantes nas nossas atitudes que revelam realmente quem você é. Porque, assim como o fruto, né, revela a semente que foi plantada, as tuas atitudes revelam realmente quem você é. O que acontece dentro da gente vai revelar aquilo que realmente nós somos. Algumas pessoas até tentam camuflar, mas as atitudes delas realmente falam muito mais forte do que as palavras que ela consegue produzir. E a gente lembra uma dinâmica, situações em que muitas vezes nós determinamos ações para as nossas equipes e nós não fazemos. Ou seja, nós queremos que a nossa equipe faça, mas não estamos dispostos a fazer. Mas se realmente você se dispor a fazer, a tua equipe vai ver você fazendo e ela vai entender que você não depende dela para ter o resultado. O resultado depende das tuas ações. Por quê? Porque nossas atitudes podem nos conduzir ao êxito ou ao fracasso. Depende da forma de vista. E aí eu peguei esse exemplo das Escrituras Sagradas, aonde Moisés designou 12 homens, 12 espias, para observar a Terra Prometida. E dos 12, 10 vieram falando mal, que não era boa, que não produzia. Porém, 2, que estavam juntos ali, disseram que o lugar era bom, que era produtivo, que merecia ir. Então, as atitudes das pessoas levam aos resultados. E se você quer ter realmente resultado, pare de dar ouvido para pessoas negativas. Foque naquilo que tem realmente produzindo, que vai te dar resultado. Então, a gente vai precisar seguir alguns passos para que nós possamos mudar as nossas atitudes. Se você identificou algumas ações, atitudes suas que são inconvenientes, o que você vai precisar fazer daqui para frente? Eu queria desafiar você agora a escrever no pedaço de papel aí quais são as situações que você não faz, ou que você deixou de fazer, que tem te impedido de você avançar. Não sou eu que vou dizer para você, é você que tem que dizer para você mesmo. Aí entra o princípio da autorresponsabilidade, é você assumir o negócio. Mas se você puder descrever, faça isso, faça uma reflexão, coloque 1, 2, 3 motivos aí, rapidinho, coloque no pedaço de papel. Depois a gente pode até comentar, quando a gente abrir para a discussão, algumas atitudes, algumas ações. Então, se você já identificou essas atitudes, sabe que isso está te impedindo, está te atrapalhando de você crescer, o que você vai poder fazer daqui para frente? Tá? Simples assim. Se você identifica que você não está fazendo o que você precisava fazer, agora você vai mudar as atitudes. Para quê? Para que você possa ter resultados positivos. E aí eu posso ajudar você com algumas atitudes, baseado em algumas pesquisas, alguns livros que eu fui entender, que a primeira coisa que você pode fazer para melhorar a tua atitude é falar palavras positivas, palavras que te inspiram, que trazem uma energia muito positiva. Eu costumo todos os dias, pela manhã, agradecer a Deus. Nós temos hoje o ar que ainda é de graça em alguns locais, para que
nesse momento, algumas pessoas estão morrendo por falta de ar. Então, uma coisa tão simples, tão natural, que às vezes a gente nem para perceber, e nós temos de graça. E as pessoas hoje estão morrendo por complicações respiratórias, ou seja, o pulmão chega a se comprometer tanto que as pessoas não conseguem absorver o ar, é preciso ir para um respirador mecânico e está em falta e as pessoas morrem. Então, seja grato pelo ar, seja grato pela vida, pela noite que você passou. Isso é uma atitude muito positiva. Se você já começar o dia sendo grato, tá? As suas ações durante o dia elas vão ser consequências dessas decisões que você tomou no início do dia. Então, comece a conferir palavras positivas, comece a agradecer, a ter um espírito de gratidão. Existem algumas palavras que ela tem poder tanto para o bem como para o mal. Porém, é você que vai saber usar e onde usar. Então, a primeira coisa, fale somente palavras boas. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se lamentar, pare de falar coisas negativas. Pense apenas no que for bom. Ignore tudo aquilo que for negativo, todas as circunstâncias, tudo aquilo que te coloca para baixo. E no final do dia você vai avaliar os teus resultados, vai avaliar o teu trabalho, o teu desempenho durante o dia. Coisas que você poderia ter feito, que você deixou de fazer, que você poderia melhorar. Faça um feedback. Depois, descubra o lado bom da circunstância. Todo negativo tem um positivo e todo positivo tem um negativo. Então, se você tiver essa capacidade de se reinventar, ver algo que você fez, que você poderia ter melhorado, com certeza você vai minimizar os seus, vai maximizar. Foque no que é positivo ou no negativo. É por uma questão de escolha. Aquilo que a gente foca, expande. Eu vi a primeira pessoa falando nisso, Eliane Palma. Mas eu não consegui entender, porque ela gesticulava muito com o braço e tal, aquela questão toda. E aí eu fui estudar um pouco sobre foco e eu entendi que o que te tira de foco é quando você para de focar naquilo que você quer alcançar. Quando você se distrai, você perde o foco. Então, focar ou deixar de focar é uma escolha sua. Aquilo que você foca, você fixa a tua visão. Você consegue prender a imagem. Então, se você focar no positivo, você vai ver coisas positivas. Se você focar no negativo, você vai focar coisas negativas. E terceiro passo é dominar os seus pensamentos. Ah, mas eu não consigo. Afaste. Vá ler, vá buscar treinamentos, orientações, live de pessoas que compartilham com o mesmo teus ideais. Eu lembro agora, no início da minha carreira nessa companhia, que as pessoas começaram a dizer que eu estava sendo besta, porque eu estava querendo me isolar das pessoas, mas não é uma realidade. Quando você está dentro desse negócio, você tem que se aproximar das pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Não tem como você estar nesse negócio e não querer falar para as pessoas desse negócio. E as pessoas não entendiam. E eu ficava impressionado porque a gente ia para a reunião de família e eu só falava de Rinodê. De uma certa forma que as pessoas até se afastavam de mim, porque achavam realmente muito chato. Até porque eu estava vivendo aquilo, para mim era um momento de resultado, um momento de grandeza, de euforia, então eu só queria falar aquilo, eu só pensava naquilo. Agora, se você começar a se alimentar de pensamentos negativos, começar a dar ouvido para as pessoas que reclamam, para as pessoas que murmuram, você vai acabar se contaminando. E como eu falei no início da nossa apresentação, que a energia negativa ela vibra numa frequência muito maior. Então, é muito mais fácil uma pessoa negativa influenciar as demais pessoas positivas do que uma positiva influenciar as pessoas negativas. Isso a física quântica explica. Se alguém tiver curiosidade, depois pode pesquisar. Essa é uma verdade muito real. E eu trago para vocês algumas dicas, né?
para vencer os pensamentos negativos. Primeira coisa, você tem que identificar o que você está pensando. E depois, reconhecer. Negar sua existência ou não nos ajuda a dominá-las, mais mascará-las. Ou seja, algumas pessoas, elas se camuflam, né, por detrás de algumas informações que existem de verdade. Agora, se você negar que essas informações existem, ajudará a dominar, mas não a mascará-la. E encará-los de frente. Temos que resistir. Algumas pessoas ficam reclamando, mas não fazem nada para que isso possa mudar. Então, se você resistir a pensamentos negativos e começar a alimentar sua mente de maneira positiva, você vai vencer e você vai ser capaz de substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. As suas atitudes que vêm da tua mente vão passar a substituir por situações positivas. Gente, isso é tão verdade, que às vezes, aqui confinado nesse apartamento, final de tarde, eu começo a pensar em algumas situações lá fora. É incrível como a nossa energia ela baixa. Só que eu olho no espelho, né, e fico assim, meu Deus do céu, será que sou eu esse mesmo? Não posso ter esse pensamento positivo. E numa atitude muito rápida de reverter aquela situação, eu já começo a pensar em coisas positivas. E é incrível como o meu semblante já muda, a minha energia muda, a minha capacidade de produzir, ela aumenta, e isso é fato. Então, se você está envolvido em sentimentos negativos, pare de pensar isso, substitua esses pensamentos negativos por positivos. Por quê? Imagine só que as dificuldades elas já existem para você. E o que você procura? Facilidade. E aí eu peguei essa frase do treinamento do Emerson, onde diz muito claro o que nós precisamos buscar. O mundo é de quem encontra facilidade, pois as dificuldades já existem. Então, nós temos que nos especializarmos em encontrar as facilidades, as adversidades, as coisas positivas dentro das coisas negativas e ressignificar. Porque nem tudo que acontece de ruim, realmente ela é ruim. Ela vem para nos trazer um aprendizado. Então, o mundo é de quem encontra a facilidade, pois as dificuldades elas já existem. Então, o que te impede de soltar as correntes invisíveis que te prendem a esse lugar? Você não consegue imaginar, mas nós temos dentro de nós algumas crenças que foram colocadas ao longo das nossas vidas, principalmente na nossa infância, que é onde é formada a nossa personalidade, que nos apreendem. E que muitas dessas correntes, elas você não consegue ver, mas elas estão impregnadas no nosso subconsciente e que nos impedem. E aí eu abro um parêntese para falar sobre o curso de desenvolvimento pessoal, onde nós temos aplicado e temos identificado durante essas turmas que nós aplicamos, pessoas que chegam nessa indústria com pensamentos negativos, com uma crença, uma baixa estima, e que a gente começa, através da programação neurolinguística, a identificar quais são, de verdade, essas situações que essas pessoas chegam dentro do nosso negócio, e elas mesmas, identificando essas situações, são capazes de reverter. Por quê? Porque tudo que nós precisamos para ter sucesso está dentro da gente. A gente só precisa encontrar. Então, se você não está tendo resultado, o problema não está nas pessoas, está dentro de você. Então, você é o maior problema que existe na sua vida. Se você quer realmente ter resultado, você tem que encontrar qual o problema que está te fazendo, que está te travando, que está te impedindo, porque você consiga ter resultado. Precisamos ter algum desafio? Desafios, eles nos tornam mais fortes para que nós possamos encontrar os próximos desafios. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que se permanecerem
dentro desse negócio, durante esse momento que nós estamos passando, que não sou só eu, que não é só aqui no Maranhão, mas é em todo o Brasil, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Aquelas pessoas que desistiram, elas já desistiram. E seja grato. O espírito de gratidão é algo fantástico que você precisa ter pelas pessoas que o ajudaram a chegar aonde você chegou. Mas não culpe a ela pelo teu resultado, porque o sucesso e o fracasso só depende de você. Então, era basicamente essas informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter contribuído, porque como eu falei para vocês, ao longo desses 60 dias, eu parei de fazer algumas coisas que eu precisava fazer, comecei a dar desculpas, e eu entendi que para que eu precisasse melhorar meu resultado, eu precisaria melhorar as minhas atitudes. E se você não está tendo o resultado que você quer ter, reveja as ações que você fazia no início do seu negócio para que você hoje possa voltar a fazer e a ter o resultado que você queria. Eu vou abrir agora a oportunidade para que a gente possa aí estar fazendo um feedback aí, um bate-papo bem bolado aí com o pessoal, podendo esclarecer algumas informações através do chat. E aí eu queria que vocês começassem a fazer perguntas aí, interagisse alguma coisa que nós falamos, que não ficou claro. Eu vou ver aqui algumas perguntas que forem surgindo ao longo da nossa apresentação e poder esclarecer aí juntamente com vocês. Bom? Então, agradeço aí mais uma vez e vamos continuar trabalhando, que eu não sei nem que horas são. Vamos lá, Eduardo. Somei um pouquinho aí. Israel, me ouvindo? muito obrigado. A gente vai encerrar a gravação, beleza? E fazer Pode aqui encerrar. o bate-papo.